Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um episódio do podcast Mostra o Texto. Você pode se inscrever aí no canal e divulgar também. Está saindo também o aplicativo onde você pode ouvir sem necessidade de ficar dependendo do YouTube, né? De ficar abrindo o YouTube e tal. Mas eu acho que segunda-feira já fica pronta essa possibilidade. Na técnica do programa está aqui o Cláudio e o nosso convidado de hoje, acho que hoje ele vai bater o recorde de número de participações no programa que ele mais participou na vida, é esse aqui. Comigo hoje meu amigo pastor Tassos Licurgo, pastor, professor, doutor Tassos Licurgo. Bem-vindo, Tassos, muito bom te receber, meu irmão. Grande professor César, muito obrigado, amigo, pelo convite mais uma vez. Eu venho muito aqui, porque você sabe, eu moro mais ou menos pertinho daqui. É do lado aqui, né? Praticamente vizinho. Aqui mais pro norte um pouquinho, né? Moro pertinho daqui, uma satisfação muito grande. Parabéns pelo novo formato do podcast, está sendo muito interessante e que Deus nos abençoe a todos. Ô Tasso, você não sente frio? Rapaz, eu sou lá do sertão do Nordeste, né? É porque os homens lá não sentem frio fácil assim, não. Para sentir frio lá tem que ir abaixo de zero. Até zero dá para viver. Exato, tem que ser um negócio muito forte mesmo, né? Para sentir frio. Agora, mulher... Você tem quantas blusas? Várias do mesmo formato, da mesma cor. Blusa. Você tem? Dessas grandes assim. Isso aí eu não sei nem o que é isso. Isso chama blusa, isso aí Eu não sabia, não. Vamos lá. Hoje o assunto é... A pessoa de Jesus, a obra de Jesus, profetizada desde o Antigo Testamento. Então, pega papel e caneta aí, você que está acompanhando a gente, porque o nosso texto hoje é uma aula. Tassos, como enxergar Jesus Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento? Porque, certa vez, Jesus disse aos fariseus... vocês examinam as Escrituras buscando ter nelas vida eterna. E quando ele falou isso, ele está falando do Antigo Testamento, né? Naquela época não tinha o Novo Testamento. Então, vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas vida eterna, mas elas falam de mim. Ou seja, Jesus nos revela ali que o Antigo Testamento é um documento que está preparado para apresentá-lo de alguma forma. Como que o cristão pode ser capacitado a enxergar Jesus no Antigo Testamento? A partir de onde que começa? Isso. Antes de responder especificamente essa pergunta, só aprofundando ainda mais um pouco o que você de maneira magistral já colocou, é importante que fique bastante claro isso. A chave interpretativa do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Jesus são os óculos por meio dos quais você consegue ler o Antigo Testamento e o Antigo Testamento fazer sentido. O texto do Antigo Testamento, quando você interpreta entendendo que ele aponta para Jesus, é um texto que se revela em uma profundidade extremamente maior. Se perde muito, dizendo a mesma coisa de outra forma, quando se lê o Antigo Testamento sem ter essa percepção, porque o ouro é esquecido. O Antigo Testamento e a Bíblia, de modo geral, é como um terreno, que você caminha pelo terreno, mas há muitos tesouros escondidos. Se você não prestar atenção, é capaz de você passar por todo o terreno achando que aquele terreno é comum, quando na realidade há tesouros preciosíssimos enterrados ali. Então, só para corroborar e concordar com essa sua introdução, o Antigo Testamento, sim, aponta para Jesus Cristo e a implicação disso é que nós devemos ler o Antigo Testamento pela lente interpretativa ou lente hermenêutica, se assim você quiser, que é Jesus Cristo. Há a primeira aparição clara de Jesus no Antigo Testamento no chamado Proto-Evangelium, que diz que a serpente será esmagada pelo calcanhar e ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Ali claramente existe uma alusão ao que será realizado de forma plena, perfeita e bela no centro da história da humanidade, que é a cruz. O Antigo Testamento aponta para Cristo e as situações que ocorrem no Antigo Testamento às vezes são como trailers para o filme completo, o longa-metragem completo, que é Jesus na cruz.
aquela é uma situação clara. Mas outras situações também, você falou Gênesis 3,15, quer dizer, que eu fiz menção que está em Gênesis 3,15, mas Gênesis 3,21, por exemplo, existe claramente uma abordagem ali que é profunda. Quando diz que no dia da queda, Deus vem e veste com túnicas de pele o homem e a mulher. Isso está lá em Gênesis 3,21. A pessoa lê aquilo e passa desapercebidamente. Mas se nós pararmos e nos aprofundarmos no que está ali, o que é que nós concluiremos daquela mensagem? Nós concluiremos que Deus vem para lidar com consequências do pecado e veste o casal com túnicas de pele. Se nós pensarmos, veremos que aquelas peles não eram artificiais, era pele natural, claramente como foi que Deus passou a ministrar à humanidade que haveria de lidar com o pecado, com o derramamento de sangue. Houve ali um sacrifício. O casal ficou impressionado, estupefato, boquiaberto diante da morte diante deles, que aconteceu diante deles, para lidar com o pecado. Então, ali é Jesus que vem, o Deus em teofania que vem, veste o casal com peles, tem o sacrifício, né? Eu digo sempre de maneira interessante, penso eu, quando falo sobre este texto, que se você é daqueles que dizem que Jesus veio primeiramente à Terra para trabalhar como carpinteiro, não se esqueça que ele já esteve aqui antes para trabalhar como alfaiate. Fazer... Verdade. E aí, deixa eu me permita aqui tentar aprofundar um pouquinho essa questão, porque assim, concordo gênero, número e grau, mas assim, a gente tem que lembrar que o homem, ele foi criado no 6º dia, ok? O homem foi criado no 6º dia criativo. Independente de quem defende dias zeros ou não, o 6º dia criativo quando o homem é feito. Ou seja, na ordem dos fatos, o cordeiro ele é criado antes. Os animais são criados antes do homem. Logo, aquele animal do sacrifício, porque, vamos lá, primeiro, Deus foi o primeiro a ir ao sacrifício. Então, o homem pecou, sangue derramado, fato. Só que aquele sangue, ele existia antes do homem. Aquele animal, ele já existia antes do homem, que é uma outra figura de Cristo. Ele é o cordeiro preparado para o sacrifício desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus disse haja luz, a cruz já estava preparada. Quando Deus fez o Adão, ele já sabia que o Adão ia pecar, mas o cordeiro já tinha sido preparado antes, na verdade, não é só do pecado, é antes do pecador. Ou seja, é uma figura muito mais profunda. Então, essa é a segunda que está apresentando. Primeiro, Gênesis 3,15. Segundo, Gênesis 3,21. E aí, se a gente vai aprofundando mais a questão, você vai perceber que, primeiro, o sacrifício é o centro. O sacrifício é o centro da possibilidade de qualquer relacionamento com Deus. Tudo se baseia no sacrifício. Sacrifício esse que é preparado antes, não do pecado apenas, mas da existência do próprio pecador. Certo, concordo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus sabe o futuro. Então, tudo o que vai acontecer, Deus sabe. Nós não cremos, creio que sua teologia também concorda com a minha neste aspecto, nós não cremos que Deus determina tudo. Isso. Mas Ele sabe o futuro que o homem livremente age. O homem age livremente, as consequências da ação do homem, Deus já sabe o que vai acontecer. É muito importante essa distinção que você está fazendo. Isso. É importante e... para aprofundar, isso decorre do fato da atemporalidade de Deus. Quando a pessoa acha que Deus é unicamente eterno, isso que eu afirmei antes se torna impossível de ser dito. Porque se fosse meramente eterno, ele não seria capaz de subverter a ordem passado, presente e futuro. Deus só consegue subverter a ordem passado, presente e futuro, e eu digo subverter dizendo que para ele o passado, presente e futuro não tem a menor importância, porque ele não está dentro da dimensão temporal, ele está fora da dimensão temporal, ele é atemporal. Quando Jesus ingressa no espaço-tempo,
muitos falam da limitação espacial do Cristo, mas se esquece da limitação temporal. É brutal. Ele ingressa no espaço-tempo, ele perde a liberdade da atemporalidade. O ser atemporal, e sabemos que ele é atemporal, porque ele criou inclusive o tempo. O tempo é uma criatura. O tempo é uma criação de Deus. É uma criação de Deus. Então ele reside na atemporalidade e, portanto, é capaz de conhecer o futuro que livremente nós decidimos. Então, o Cordeiro, ele existe nos planos antes da criação do mundo, porque da capacidade de conhecer de Deus de todo o futuro, a cognoscibilidade do futuro pertence a Deus. Deus já planeja tudo, mas não é dizer que, de fato, o Cordeiro foi fisicamente morto ali. Não é verdade? É o plano antes da fundação do mundo. Isso, o plano antes da fundação do mundo. O que nós temos em Gênesis 3:21 é, de fato, um sacrifício real. Foi a primeira vez que o casal experienciou, e eu estou falando no sentido de dizer que o Antigo Testamento tem um elemento pedagógico de ministração à humanidade do que Deus irá fazer. E o que eu estou dizendo é que, em Gênesis 3:21, quando nós temos a construção das túnicas de pele, o que há ali é a efetivação do ensino que culminará no plano que existe antes da criação do mundo, do sacrifício do Cordeiro perfeito, que é o do Deus encarnado. Ou seja, Deus vai dando mostras ali. Aí você deu um exemplo bem legal que é tipo assim, são tesouros escondidos. Quando você vai lendo o texto, aí você para e fala, peraí, há uma figura de Cristo aqui. Então, Deus vai dando mostras dessa redenção que vai entrar efetivamente no espaço/tempo há 2000 anos atrás. É o que o Pedro diz, né? Mas manifesta o Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, quando ele tangencia, quando ele entra no tempo e no espaço, e aí que é a ideia de deixar a sua glória, né? Porque aí ele vai ser... Despir da exatamente. glória. E aí ele vai sofrer o efeito, por exemplo, do tempo. O efeito do tempo. O efeito brutal do tempo e do espaço. Não é por acaso que Jesus diz, é melhor que eu envie o Espírito Santo. Porque a rigor, César, se não houvesse o Espírito, Jesus não teria como se reunir com todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele se limitou espacialmente, temporalmente. Quer dizer, Jesus está disponível a todos por meio do seu Espírito. É por isso que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo que ele fez, com a ajuda de quem? Daquele que está disponível, o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Porque Jesus, o Logos, se limita brutalmente por amor a nós. E a gente tem que entender que essa limitação não toca na divindade do Logos, né? Então ele continua sendo Deus, mas abre mão da sua glória, que é a ideia que a igreja discute nos concílios, por exemplo, o concílio de Calcedônia, que é essa dupla natureza, como que funciona e tal. Então, abre margem para várias discussões. Tassos, sobre Jesus como chave interpretativa da Bíblia, fora de Gênesis, quando que a gente começa a perceber, por exemplo, que ler a Bíblia a partir desse óculos que é Jesus, aí tudo começa a fazer sentido? Fora de Gênesis, todos os livros são assim. Vamos dar um exemplo aqui em Números, por exemplo. Em Números, o que é que nós temos? Nós temos em Números a história de um povo, não é, que havia passado o Mar Vermelho sem sequer ali molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado ali no deserto, e Deus prepara aquele povo para ser uma nação. Números é um livro militar. Quando você começa a ler Números, tem um censo. Quem são os que vão à guerra? Vamos preparar o povo para ser uma nação, para atingir um objetivo. É a primeira vez na história do povo de Deus, César, que Deus dá algo a ser realizado pelo povo. É a primeira vez.
algo a ser realizado, tem um propósito. Aí eu acho muito interessante como Deus organiza o povo ali. Se nós não tivermos essa percepção de Cristo, a beleza, o elemento estético da beleza se esvai nas Escrituras. Mas quando nós entendemos e olhamos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo, o texto salta com uma beleza impressionante. Porque como é que Deus organiza o povo ali, César? Coloca o tabernáculo ao centro, representando a presença de Deus. Aí tem as 12 tribos, 4 vezes 3, 12. Bota 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Se você somar o número de pessoas de cada tribo, você vai ver que a de baixo é bem maior. E a representação de Deus ao meio. E ele manda o povo se levantar e marchar. Grande pastor César, se nós tivéssemos naquela época a condição que temos hoje... De subir um drone. Um satélite, para verificar de uma perspectiva espacial o que estava acontecendo ali, o que é que nós viríamos? O layout é uma cruz. A cruz. O povo de Deus organizado como uma cruz, com Deus no centro, cada pessoa sabendo o seu papel, marchando em direção ao propósito maior que Deus deu para a vida deles. É o que é isso? Uma alusão ao que possibilita a cruz. Graças à cruz é que nós temos a capacidade de organizar o povo em igreja. A igreja nasce em Atos 2, no dia de Pentecostes, é a certidão de nascimento da igreja do Senhor. Você tem a igreja do Senhor em números, marchando com Deus no centro, em direção a um propósito que é dado por Ele. Olhe que elemento belo. É um dos elementos visuais mais belos e importantes de todas as Escrituras. Se nós não tivermos essa percepção de que em Cristo nós temos a revelação mais bela, profunda e sublime do Antigo Testamento, nós passamos por este texto até querendo terminar logo. O povo lê o livro de Números, querendo terminar logo, quando é um dos livros mais impressionantes que tem, mais belos que tem, quando nós entendemos que ali existe a representação de Cristo. Ou seja, quando a gente... a ideia, por exemplo... eu amo ler a Bíblia. Então, por exemplo, eu estava num voo longo esses dias, e aí eu falei, vou para o Apocalipse. Eu li o Apocalipse inteiro no voo. É muito legal ler a Bíblia. Só que quando você vai para essas perspectivas de que eu tenho que ler a Bíblia em tanto tempo, tenho que ler a Bíblia em 1 ano, então hoje eu tenho que ler 2 capítulos. Parece que a pessoa quer eliminar logo. Aí quando entra nas genealogias ela não presta atenção. Só que lá dentro também tem muita coisa que você vai prestando atenção e você vai percebendo Cristo nas Escrituras. Na contagem das tribos, no layout, por exemplo. Cara, é isso que você está falando, do layout... que o do sul ele é mais espichado porque ele é maior, e aí você faz tipo leste-oeste mais ou menos igual, no norte mais ou menos igual, mas o sul é maior. Tipo assim, tá. Então isso forma uma cruz. E só quando você para prestar atenção nos detalhes é que você consegue perceber, né? Os detalhes são impressionantes. Os detalhes, assim, e detalhes até fora do aspecto propriamente da cruz, de maneira mais imediata, mas outros detalhes. O livro de Isaías, eu sou absolutamente impressionado com o livro de Isaías. Eu também. O livro de Isaías é a Bíblia. Em miniatura. Você tem... Quando eu era bem jovem, estudava física, né? Estudava os fractais. Né? É como se fosse um fractal. O fractal é assim, você vê uma figura igual, você aproxima, aí tem a mesma figura menor. Aí você aproxima a mesma figura... Isaías é como um fractal da Bíblia, né? Você aproxima, Isaías é a Bíblia. Isaías, até na divisão, tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Se você entender essa correspondência miraculosa, você fica emocionado da beleza estética que está ali. Você pega os 39 primeiros capítulos de Isaías, representam um julgamento. Você vai para o 40º, você quer abrir no 40º capítulo de Isaías aí, César? Você vê que coisa impressionante. O 40º capítulo de Isaías, olhe se não é
Começa com João Batista. É João Batista, meu querido. Vamos lá. Capítulo 40, versículo 1. Consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém, bradai. Lá pro 5 é que vai ficar bem claro. Vindo e tal, não sei o quê. 3, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Lê devagar, homem. Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto está no capítulo 40 de Isaías, que é o primeiro capítulo, correspondentemente, do Novo Testamento. Não é verdade? O Antigo Testamento são 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Então, não é impressionante? Mas, vamos na minúcia, porque, por exemplo, 39 livros correspondem ao Antigo Testamento, 27 correspondem ao Novo. Certo. Os 39 primeiros capítulos de Isaías correspondem aos 39 livros, os 27 próximos. Tá. O livro 40, o capítulo 40 de Isaías corresponde ao Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Ok? Mateus é o livro 40. No capítulo 3, aparece voz que clama no deserto, que é Isaías 43. Ou seja, não é só é arredondado. Não. Alguns textos, eles são ipsis literis. Quando você pega o número de Isaías e a correspondência acontece em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e tal, é muito profundo. Isso. E quem é João Batista? O primeiro profeta do Novo Testamento, que aponta para quem? Para Jesus Cristo de Nazaré. E outra coisa, se você quiser aprofundar mais ainda, pegamos os 39 primeiros capítulos de Isaías, faltaram 27, não é? Para 66? 27 é 9 vezes 3. Isso. São 3 blocos de 9 capítulos. Se nós pegarmos o primeiro bloco de 9 capítulos, fala do julgamento individual. O segundo bloco de 9 capítulos fala da salvação, da possibilidade de salvação do homem, e o último bloco fala dos tempos vindouros. Agora, no bloco de 9, que começa em que capítulo? Porque você tem 40, 41, o primeiro bloco, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, certo? Vamos para o segundo bloco, começa com 49, né? Bota aqui, posso anotar no seu papel aqui? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. O bloco do meio tem 9 capítulos. Qual é o capítulo do meio, do bloco do meio? 53. 53. Que é o quê? A cruz. Exatamente. Isaías 53. A cruz. Pelas suas pisaduras. E o castigo nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados e tal. Então, no centro do entendimento do livro de Isaías, nos versos que correspondem ao Novo Testamento, existe Isaías 53, que é claramente Jesus na cruz. Ou seja, nos primeiros 9 você tem a preparação, né, o João Batista, tal. Depois você tem Jesus na cruz no centro, o sacrifício. De novo, o sacrifício é o centro. É a cruz. Como é que você vai entender isso aqui de maneira profunda se você não estiver lendo? Cara, que legal. Eu pensando nisso, há uns 2 anos atrás, eu lancei um curso chamado Jesus nas Escrituras, né? Mostrando esses detalhes. E é muito, muito legal. Por que você não pensa em fazer algum trabalho assim pedagógico, Tasso? Vou fazer. já faz algum tempinho que você me pede. Eu sou o maior incentivador. Há quantos anos, César? Anos, mais 10, sei lá. Há mais 10 anos, né, César? Você quer ver outra coisa também? Você vai para Levítico 16. O bode, não? Levítico 16 é o dia da expiação, né? O dia da expiação, tá. Dia da expiação. Levítico 16, para mim... Manda aí. É uma peça de teatro, cara. Você vê as coisas acontecendo ali. Teatro que eu digo assim, não é uma... Você pode... É uma encenação. É uma encenação linda. O que fala ali em resumo? Né? O bode também é uma representação, mas eu quero falar do sacerdote. Depois a gente pode falar do bode. O que nós vemos ali? O sacerdote era alguém, César, que seria facilmente identificado na sociedade pela opulência das suas roupas. Isso. Nossa, eram roupas com as cores
representando elementos profundos, 12 pedras preciosas. Pedrarias, tal. Artefato na cabeça, tem tudo... Né? O sacerdote era... De linho e tal. Nossa, era um negócio assim. Parecia o nosso amigo aí, como ele se veste todo elegante ali. O Renato. Parecia ele... É como se fosse Renato, ele... O plano passeando na rua. Você olha, esse cara deve ser o sacerdote, né? Porque ele todo arrumadão assim, né? Aí veja bem. Agora, o sacerdote tinha um dia no ano que ele exercia a função mais importante do ministério dele, que era o dia da expiação. Não é verdade? Uhum. No dia da expiação, a questão do vestuário tinha uma orientação específica. Qual era? Ser trocada por uma roupa extremamente simples, que qualquer servo usaria. Isso. No dia da expiação, que é o dia específico que ele vai exercer a função mais importante da vida dele, ele coloca uma roupa simples. Ele se despe de sua glória, majestade, sua né? majestade, e como um vira servo. Um normal. Servo. Ele se veste como um pobre, como um normal. O que é isso? O que é isso? Que ministração é essa? Porque para quem aponta esses sacerdotes? Para o sacerdote perfeito, que não precisa fazer a expiação por si próprio, porque não tem pecados. Tão perfeito é que não precisa fazer a expiação por si próprio antes de fazer a expiação pela comunidade, porque não tem pecados. Mas ainda assim ele se despe. Se despe de sua glória, vem para ser sacrifício em nosso lugar. César, quando nós lemos Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado existe, ocorre, quando a humanidade resolve cair na terceira tentativa da serpente, são 3 tentativas, na terceira tentativa, a primeira tentativa da serpente é a tentativa de manipular a clareza do comando de Deus. Foi assim mesmo que Deus disse? E não tinha sido. A segunda tentativa não é mais manipular a clareza do comando, mas manipular as consequências decorrentes do descumprimento do comando. Quando a serpente diz, será que morrerás? Não morrerás. Não morrerás. Então, E a terceira tentativa é dizer assim, não basta que você seja feita a imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis 1:27. Você pode ser como Deus. Não basta ser feita a imagem e semelhança de Deus, você precisa ser como Deus. Ali, nós temos naquela situação específica ali, que quando o pecado entra no mundo, e Jesus vem para lidar com essa situação. E quando Deus olha para a serpente, Deus amaldiçoa a serpente. E Adão está vendo ali. Aí Deus se vira para Adão, Adão deve ter ficado absolutamente... sem fôlego. Nossa, imagina isso, César. Tinha acabado de amaldiçoar a serpente. Aí Deus diz assim, né? Pelo que tu fizeste, maldita é a terra. Deus desvia a maldição que haveria de cair sobre Adão. Há os que dizem que Deus amaldiçoou a terra porque Adão é feito da terra. Claramente, esse modo de ver, a meu sentir, não deve prosperar, porque não é particularidade do ser humano ser feito da terra. Todos os animais são feitos da terra. Certo? Está lá em Gênesis 2:19. Quer ler? Não, lembro disso. Então, mas eu posso ser que o pessoal aí talvez não... Gênesis 2:19. Vamos lá. Gênesis 2:19. 2:19. Pode ser que o pessoal não havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. É a mesma palavra em hebraico, se eu não me engano, é Adach, alguma coisa assim. Mesma palavra em hebraico que está lá para Adão. Então, Deus desvia a maldição de Adão e recai sobre a terra. Por quê? Porque ele haveria de lidar com essa situação depois. Quando é que ele lida com essa situação depois? No desvio, aí também aponta para Cristo. Porque ele haveria de lidar com essa situação depois. Quando é que ele lida? Quando Deus, se faz homem e se torna maldito em nosso lugar. Exatamente. Então você vê ali uma figura mais profunda da graça de Deus operando. Perfeito.
Vamos lá, se alguém tiver pergunta, manda aí. O WhatsApp é 974174129, 011 aqui em São Paulo, 974174129. Quando a conversa é boa, a gente fica aqui. Né? Eu comecei a fazer um curso assim, vou continuar, eu não tenho dito, lá no Licurgo Academy. Tem 2 aulas, mas eu vou continuar lá. Você quer ver outra coisa? Essa é clara. Essa é clara e é impressionante como algumas pessoas não veem claramente isso, que é a Arca de Noé. A Arca de Noé. O que é a Arca de Noé? A misericórdia de Deus tem 2 momentos. Na Bíblia, você identifica um padrão da misericórdia de Deus. Quais são os 2 momentos? O primeiro momento é avisar do julgamento. O segundo momento é dar a saída para aqueles que não quiserem ser destruídos, juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo, serem destruídos. Para que as pessoas que não quiserem ser destruídas, há uma saída, para que elas não sejam destruídas juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Que é inevitável, que vai acontecer e pronto. Vai acontecer. Então, a arca é um julgamento da maldade do mundo, não é verdade? Gênesis 6:11 diz assim, por o mundo está cheio de violência, e violência em hebraico é Hamas. Por o mundo está cheio de Hamas, Deus destruirá a maldade do mundo. Então Deus vai mandar o dilúvio, certo? Mas ele dá a saída. Noé, lá em Pedro, nós aprendemos que Noé é o pregador da justiça. É o primeiro pregador da Bíblia, é Noé. Que pregação é essa que Noé faz? Vocês, para que não sejam destruídos juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo, vocês devem estar na arca. Quando você estiver na arca, você estará a salvo da destruição decorrente do julgamento da maldade que Deus fará do mundo. Eu sempre me impressionei, César, com a preposição utilizada por Paulo quando se refere a Cristo, porque Paulo diz que nós estamos em Cristo. Não é Cristo que está em nós? Mas Paulo diz, nós estamos em Cristo. Para mim, é claramente uma realização profunda do ensinamento de Noé. Porque aqueles que estiverem em Cristo, assim como aqueles que estavam na arca, na é a preposição em mais a, né? Aqueles que estavam em a arca estavam salvos do julgamento decorrente de Deus, que Deus fez da maldade do mundo. O que vai acontecer, assim como quem está em Cristo estará salvo. Nós somos quem, César? Nós somos Noés da contemporaneidade. A arca é quem? Cristo. Cristo é a nossa arca. Cara, e isso, vamos aprofundar esse conceito. Isso, essa compreensão, da qual concordo também, em gênero, número e grau, ela leva a tarefa da igreja para uma outra dimensão. Porque as pessoas acham que a tarefa da igreja é transformar, a tarefa da igreja é dizer, ó, tá vindo o fim aí, é inevitável, e você tem 2 opções. Continuar nessa vida e ser destruído, ou abandonar essa vida e ser transformado pelo Evangelho. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é esse. Perfeito. Entende? Nesse caminho a gente vai ajudando um, ajudando o outro. Perfeito. Mas o papel da igreja é falar do dilúvio que vai vir, que não é exatamente não é um dilúvio de águas, mas do juízo que vai ser executado. Quem é que faz uma correlação exatamente idêntica ao que você está fazendo do que acontecerá com o que aconteceu com o dilúvio? Jesus Cristo. Exatamente. Assim como foi no tempo de Noé. Jesus faz isso. Em Mateus 24. Jesus está dizendo, olhe, isso de Noé é o que vai acontecer. Certo? E cabe a você o quê? Dizer, vocês têm de estar na arca que é Cristo. Rapaz, eu já estou com a boca mole de dizer em todo canto que eu vou que igreja é exército. Essa história que igreja é hospital e um bocado de homenzinho fraco dentro da igreja, choramingando, mimizento, reclamando do pastor, reclamando não sei de quê, reclamando da parede, da cor da parede da igreja, reclamando do azar, ó dia. Ai, meu Deus, a parede é preta, eu não gosto de parede preta. Ai, meu Deus, o professor...
A luz, não sei o quê. A luz, não sei o quê. quê. Igreja é exército. É claro que dentro do exército existe o hospital de campanha, para onde os feridos são encaminhados para serem cuidados, tratados e ficarem bons. E estando bons, devem ir para onde? Para o fronte. Para quê? Para proclamar a palavra da esperança no mundo que zigue-zague na desesperança. Proclamar a palavra da verdade no mundo que não apenas aceita a inverdade, não, César. O mundo celebra e premia a mentira. É verdade. Nós estamos proclamando a verdade no mundo que se regozija na mentira e usa muitas vezes o Estado para punir quem fala a verdade. Então, o nosso papel é esse. Nós somos o exército de Cristo em um território ocupado. Não é isso? Exatamente. Nós somos o exército de Cristo em um território ocupado. E quando a pessoa tem essa ideia de que a igreja é esse hospital, é esse lugar terapêutico, então ela vai para a igreja para se sentir bem. Ela vai para a igreja porque ela vai para buscar alguma coisa, ela vai para tal. Só que para você pensar, né? Tá, eu concordei também com a ideia do hospital de campanha, para você ficar bem logo e voltar para a batalha, porque o seu chamado é para o martírio. Jesus diz, vocês são minhas testemunhas, significa mártir. Nosso chamado é esse. Agora, imagina uma pessoa que vive a vida inteira no hospital. Não dá, né? E não quer sair do hospital. E não quer sair, não quer ter alta nunca. Não quer ter alta. Então, entendeu? Não Na funciona. igreja está cheio de gente mimizenta que não quer ter alta. Em vez de cuidar bem do seu pastor, que deve fazer, cuidar do seu pastor das igrejas. Eu não vou para podcast nenhum para aceitar o povo falar de pastor. Eu também não. Porque pastor é a profissão mais difícil sobre a face da terra. É nadar contra a correnteza. A empreitada mais difícil que alguém pode realizar na face da terra se chama plantar uma igreja. Porque quando se planta uma igreja, se está fazendo algo contra a correnteza, contrariamente ao inimigo de nossas almas. Então, cuidem dos seus pastores, cuidem de si mesmos, se fortaleçam, aprendam, deixem de querer leite o tempo todo, comida de bebê. Você tem que comer carne. Literalmente também, os homens passam a comer carne para ver se aumenta a testosterona. E vamos proclamar a palavra da salvação. Essa sua fala, eu me lembro do texto do autor aos Hebreus, quando ele fala... olha que interessante essa cadência, Tasso. Presta atenção, ó. Hebreus capítulo 5, fala assim: todo sumo sacerdote, tendo sido tomado dentre os homens, é constituído coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, não sei o que lá. No versículo 4, ninguém toma essa honra para si, senão aqueles que foram chamados por Deus como Arão. No versículo 6, outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, conforme Melquisedeque. E esse Jesus, nos dias da sua carne, tendo sido oferecido com grande clamor e lágrimas e tal. Ele está fazendo uma comparação entre Jesus e o sacerdote de Melquisedeque. Mas no versículo 11, o autor dá um break. Ele fala assim, ó: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasseis necessitados de leite, não de alimento sólido. E todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na justiça, tal, mas o alimento sólido é para o adulto. O que está acontecendo aqui? O autor aos Hebreus está fazendo uma teologia profunda, construindo a ideia que a gente está falando aqui, tipo assim, a figura de Cristo na pessoa de Melquisedeque. Então ele está trabalhando essa questão, ele fala assim, então, a respeito disso, a gente tem muita coisa para dizer que é difícil de explicar, porque vocês são tardios para ouvir, porque era para você ser professor já era para você ser mestres pelo tempo que vocês têm na fé, mas não sai dos princípios elementares, ou seja, não há um crescimento. Então ele está falando assim, ó, então não tem como eu explicar mais do que isso para você, eu vou chegar até aqui. Daqui para frente não dá mais porque vocês são bebês, vocês são crianças. E, inclusive, era para serem mestres. Uma vez aqui no programa da tarde, a pessoa ligou e falou assim: pastor, que eu sou novo convertido, não sei o que e tal. Aí eu queria entender tal coisa. Eu falei, tá bom, vamos com todo carinho, faz 20 anos que eu faço isso. Aí eu perguntei para ele assim: quanto tempo você é crente? Aí ele falou: 3 anos e meio. Eu falei: quem falou que você é novo convertido? Ele falou: com 3 anos e meio, Pedro era apóstolo, meu amigo. Os caras estavam indo pelo mundo levar a palavra. Então, essa ideia do crente que parece que não sai da fralda, ministerialmente, espiritualmente, que fica lá na igreja, mamãe me dá, eu quero papai, eu quero não sei o que lá,
E esse jogo precisa mudar. Os homens precisam ser homens, eu estou falando na fé, e não meninos que fica brigando se a letra do hino fala você, se que a letra não sei o que lá. Como é que faz a gente virar esse jogo, cara? Pois é, pregar a palavra que confronta. A Bíblia confronta. É chegar e dizer, rapaz, seja homem, se posicione. As famílias têm que ser sólidas, filhos obedientes, homens que lideram, homens de Efésios 5:25 e mulheres de Efésios 5:24. Mulheres submissas aos seus maridos, e o termo submissão é um termo profundo, que lá no hebraico, em Gênesis, quando fala de criação da auxiliadora, é o termo ezer, que nós já vimos que se refere, na grande maioria das vezes, ao próprio Deus como sustentador de Israel. Só 2 vezes o termo ezer se refere à mulher em relação a Adão. Tem que pregar a palavra que confronta. A Bíblia confronta. A Bíblia deixa bastante claro como nós devemos ser. Agora, um evangelho que faz uma massagenzinha na pessoa, um evangelho que faz com que a pessoa se sinta confortável no pecado. César, eu tenho pregado muitas vezes, olha, falta ao cristão aprender a odiar. Odiar. Eu tenho uma pregação chamada Aprendendo a Odiar. Por que odiar? Porque nós temos que ter ódio do pecado. Ódio do pecado. Nós temos que ter ódio do inimigo de nossas almas. Nós temos que ter ódio de tudo o que destrói as pessoas e leva as pessoas para o inferno. Não é ódio de outras pessoas que nós temos que amar as pessoas, mas ter ódio do pecado. Nós somos chamados para um comprometimento, nós somos o exército do Senhor. Você imagina um exército com um bocado de gente frouxa, um bocado de soldado frouxo, que não sabe para onde vai. Mimizento. Esse nome mimizento, eu peço licença para usar esse neologismo, é um pouco atentatório ao vernáculo. É verdade. Mas é um nome que eu verdadeiramente gostei. E o que eu digo por aí é o seguinte, sabe? Quem gosta de mimimi, é bom que crie um gato gago. Pronto, aí já resolve. Aí tem mimimi o tempo inteiro. Porque é mimimi, né? Então nós temos que fazer. Eu vou fazer aqui o intervalo e na volta eu vou atender os áudios. Tem vários áudios chegando, mas vira aí, a gente vai pro intervalo e a gente volta já já. Vai. Podcast Mostra o Texto. E aí, você já baixou o nosso link aí, como é que chama o aplicativo, né, aqui do Crescendo na Fé? Então, entra lá. Por enquanto, não tá na Apple nem eu não sei os nomes. Você vai entrar pelo meu site lá, que é mais fácil, é democrático, fica todo mundo lá. É de graça, tem que pagar nada, é levinho, não come a memória do seu celular. E é uma forma de você ouvir a gente, né? Porque tem muita gente... Esse programa tem 20 anos no rádio. Agora que está só pelo YouTube, então tem muita gente que... Puxa, mas eu ouço na oficina, tem que deixar o YouTube ligado na oficina. É difícil, eu ouço na cozinha, no trabalho e tal. Então agora você pode baixar o aplicativo do Estúdio, chama Estúdio CNF, mas você não vai achar no Apple Store, nem na Google Play, nem em lugar nenhum. Por enquanto você vai achar dentro do site. Então vai lá no meu site, César Cavalcante. Tem mais coisa lá que se você quiser ver, mas vai lá. Logo no comecinho eu pedi para colocar logo em cima. É só clicar, baixa e já era. E aí já começa a ouvir. Pode desligar o YouTube e ficar ouvindo por lá. Mas, se você puder, se inscreva no canal do YouTube para nos ajudar. O João Vitor está dizendo que o link não funciona. Então, vou pedir aqui para o nosso pessoal. Para mim, eu consegui baixar aqui. A Regiane está dizendo que baixou agora. Quem conseguiu baixar disse que vê aí. E estão dizendo que pelo aplicativo está muito baixo o volume. Tá vendo? Já tem gente ouvindo pelo aplicativo, quer dizer que aumenta o volume para o aplicativo aí, Varão. Coloca no último aí, vamos ver. Esse é o último? Então tá baixo mesmo, né? Então, tá baixo mesmo. Bora lá, volta aqui com Tassos. Tassos, qual é a dica que você dá para quem quer encontrar Jesus no Antigo Testamento? Tem um material, é Bíblia, é oração, é o quê? Bom, primeiro é entender que Jesus é Deus, que vem sendo revelado progressivamente nas Escrituras até o ápice, quando Ele mesmo vem à Terra e encarna, tabernacula entre nós, para ser não apenas a Bíblia que diz o que nós devemos fazer, mas a Bíblia que mostra. Existe uma distinção muito importante entre dizer e mostrar. Às vezes há coisas que só o exemplo diz.
Então, Jesus não só é a Bíblia falada, mas é a Bíblia vivida, a Bíblia que mostra e não apenas diz. Segundo é ler as Escrituras, buscar a orientação do Espírito de Deus, entender que nada na Bíblia é por acaso. Isso é muito importante. Cada trecho que você não entende tem um significado profundo. Se debruçar sobre aquilo. E segundo, buscar auxílio. Como eu lhe disse, a gente começou esse curso lá, tem duas aulas no Licurgo Academy, licurgoacademy.com lá, e pretendemos continuar por trechos da Bíblia, demonstrando como a Bíblia não apenas deve ser interpretada pela lente de Jesus Cristo, mas também, sabe o que queremos demonstrar? Como ela conta uma só história. Muitas pessoas, às vezes, até mesmo maduras na fé, entendem a Bíblia como um conjunto de histórias separadas. E cada história é profunda, mas não entende que essas histórias, que são pérolas, são interconectadas entre si por um fio que é a história da Bíblia. A Bíblia tem uma só história. Existe um fio que conecta as pérolas, formando um colar de pérolas. Então, isso é muito importante, porque a Bíblia é uma história que começa com um casal no jardim e termina com a multidão em uma grande cidade. Então, as pessoas têm que fazer isso, dedicar as Escrituras. Você sabe um trecho também que nós não falamos aqui, mas que é central, nevrálgico, visceral no entendimento de Jesus no Antigo Testamento, é Êxodo 6, 6 e 7. Os 4 mandamentos ali, as quatro promessas que são dadas por Deus a Moisés. Há 4 promessas ali que só são entendidas de forma plena, profunda e clara em Jesus Cristo. A última das quais, que é a 4ª promessa, que já está em Êxodo 6, 7, que diz que ele nos resgatará com braço estendido em poderosos atos de julgamento. Isso acontece ali em Moisés, mas só vai acontecer mesmo de forma profunda no filme de longa-metragem quando nós vemos Jesus com braço estendido na cruz, nos resgatando em poderosos atos de julgamento, que é exatamente a cruz. É na cruz que há o maior ato de julgamento já registrado na história da humanidade. Foi ali que a linha da justiça cruzou a linha do amor. Então, todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento só são interpretados adequadamente da perspectiva de Jesus. Quando você perde Jesus como a sua lente hermenêutica, o texto fica parecendo, sabe o quê, César? Fica parecendo uma flor, mas uma flor sem cor e sem perfume. Quando nós entendemos que o Antigo Testamento aponta para Cristo, aquela flor que, sem esse entendimento, é uma flor sem cor e sem perfume, vem à vida de maneira plena, com cores extremamente fortes e perfumes suaves. Então, isso é o que faz ler o Antigo Testamento, entendendo que tudo deve ser visto pela lente interpretativa, que é Jesus de Nazaré. Tassos, falei que ia soltar aqui os ouvintes, né? E já está na hora de terminar, mas quem quiser encontrar essa plataforma, como é que fala de novo aí? É Licurgo Academy. O Licurgo é com a LY, tá, pessoal? Tá aí na tela para você. Isso, licurgoacademy.com. Tá? Já tem cursos de apologética, tem esses iniciais da Bíblia, tem áreas de conservadorismo e cada vez mais vamos nos aprofundando, botando outros cursos com pessoas extremamente capacitadas, envolvidas aí nesse projeto de mostrar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Ou o cristianismo, César, como já disse C.S. Lewis, é a coisa mais importante da nossa vida, ou ele é de nenhuma importância. O que ele não pode ser mais ou menos importante. Se você é cristão, saiba que você tem o que é de mais importante na sua vida, e nada é mais valioso do que você dedicar seu tempo no aprofundamento da palavra do Senhor. Vamos lá, tem ouvinte esperando? É o WhatsApp, pode soltar. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, Tassos. Me chamo Diego Costa, aqui de Curitiba. Eu tenho uma pergunta aqui referente a uma citação a um livro apócrifo, que diz assim que quando
Caim matou Abel, a terra não receberia Abel enquanto o primeiro que saiu dela, Adão, não tornasse. Então, diz ali nesse apócrifo que nesse período o corpo de Abel ficou exposto em uma pedra. É só isso? Tá, não tem pergunta. Vamos pro próximo. Mas sabe uma coisa interessante, essa questão de Caim e Abel? Que demonstra que o ódio da humanidade contra aqueles que desejam seguir a Deus já estava na primeira leva de pessoas que nasceram na Terra. Interessante. Eu vejo também, Tassos, por exemplo, tanto na queda do homem em Adão, quanto no entrever lá de Caim e Abel, que fica muito claro a liberdade humana. Liberdade essa que é desconstruída a partir de algumas teologias, mas é muito claro que quando Abel, antes de matar o Caim, ele primeiro sentiu raiva, porque o capítulo 4 diz assim, ó, então descaiu o semblante, tal. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, antes da morte, antes dele matar o irmão, antes dele cometer... Chega Deus e fala assim, por que você está assim? Se você mudar o seu coração, o seu pensamento, sua disposição, você vai ser aceito também. Hoje você não foi aceito, mas amanhã você pode ser aceito, se você mudar. Ou seja, é muito claro que Deus legou à humanidade essa liberdade. Então, quando uma teologia aleja o homem na sua liberdade, eu acho que aí ela se torna um problema. Entende? Então, fica a dica aí também. Vamos para o próximo, solta aí. Bom dia, graça e paz. Aqui é o André Lopes, de Teresina, Piauí. Eu queria fazer a pergunta para o pastor Tassos. Era sobre aquela aparição, que apareceu três anjos para Abraão. Se aquele anjo, um dos anjos, né, da aparição lá, é Cristo, é a aparição de Cristo, é Deus, porque a gente vê que Abraão se prostrou, né, diante dele. Então eu queria saber se realmente é Deus ali, é Deus, é Cristo, né, aparecendo no Antigo Testamento. Tá, lembra desse texto? Em muitas manifestações, nós temos a palavra Elohim que está lá? Elohim. Para anjo também? Bom, em Elohim, faz a pergunta. Elohim pode ser aplicado a anjo também. É isso que eu quero dizer, porque Elohim pode ser aplicado a anjo, pode ser aplicado a Deus e pode ser aplicado até mesmo a grandes autoridades. Então, Elohim é um termo polissêmico. Você veja que no hebraico antigo não havia muita riqueza vocabular. Eram poucas palavras. Se você tirar nomes de pessoas e lugares, nomes próprios, portanto, você fica com 3.000 vocábulos. O que é muito pouco. Só em português, nos verbos irregulares, considerando as suas conjugações, nós temos mais do que isso. Então, as palavras do hebraico antigo são polissêmicas. São econômicas. São econômicas. Então, pode ser... Veja só, o texto de Gênesis 18 é que lá não aparece Elohim, aparece o tetragrama, o nome. Então, veja só. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Olha que interessante. O tetragrama, o nome da divindade Deus. O Senhor apareceu a Abraão. Como? O Abraão levantou os olhos e viu 3. É muito interessante essa figura. Essa representação visual. Isso, porque a palavra, o tetragrama, né, as 4 letras do nome sagrado, ele vai aparecer tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19, quando você tem uma Bíblia em português. Aí é só quando você vê a palavra Senhor toda em caixa alta, você vai ver que sempre ali a palavra Senhor em caixa alta é o tetragrama. E cada um desses 3 anjos recebe o tetragrama. E é muito interessante, porque um deles... O pessoal gosta de traduzir o tetragrama por Jeová. É como se um Jeová ficasse com Abraão
Lembra que Abraão ficou... E se tiver 50, se tiver 40, se tiver... Sei lá. E 2 outros que também recebem o tetragrama vão lá em Sodoma para buscar o Ló. Então é uma figura muito interessante, o capítulo 18 e o capítulo 19, que você pode ter uma compreensão legal sobre a Trindade. É uma representação visual impressionante da Trindade. Eu aconselho o irmão e todos mais a fazerem uma compra da Bíblia naquele aplicativo Olive Tree. Você compra a Bíblia com Strong. Com os números Strong. Com números Strong. É dicionário. muito bom. Você baixa o aplicativo. Que é o que a gente usa aqui, né? Usa geralmente. aqui. Eu uso aqui. Eu também uso muito. Você baixa o aplicativo Olive Tree e lá tem para vender lá, eles que vendem lá, uma Bíblia que eu acho que a única tradução em português que tem é Almeida, né? É Almeida. É a atualizada. Atualizada, que é boa. Aí você compra a tradução Almeida atualizada com Strong. Com Strong, números Strong. Porque é o aplicativo, você clica na palavra... Já aparece o original. Aparece o original. Se for no Antigo Testamento, claro, em hebraico, for no Novo Testamento, em grego. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo em grego. E ali... Dúvidas como essa ficam mais claras, porque você vai lá e vê. Que é o que eu fiz agora. Fez agora. Não é Elohim. Lá é o tetragrama. É o tetragrama. Aí já é que é uma outra revelação, uma revelação profunda, porque tipo assim, o Senhor, é o tetragrama, apareceu a Abraão, ele levantou os olhos e viu 3. Pois é. O Senhor apareceu a Abraão e ele viu 3. E aí esses 3 você recebe o tetragrama, entende? Então, quando é o tetragrama, quer dizer o quê? Que não tem a elasticidade semântica que Elohim permite. Exatamente. Então já é uma informação muito importante dos originais, mesmo que você não seja muito versado em hebraico ou em grego, o dicionário vai trazer para você a definição do termo. Vale muito a pena, concorda? É o que eu faço há anos. Vale muito. Vamos lá, último do dia, porque a regra é clara, são só 3. Vamos lá, solta. Tetragrama, né? Tetragrama são só 3 e 3. É 4, aqui é 3. É porque a gente é mais econômico. Vai. Bom dia, paz do Senhor, me chamo Jardel, sou de Fortaleza, Ceará. A minha pergunta é sobre o capítulo 3 de João, versículo 17 e 18, linkando com o capítulo 1 do Evangelho de João, né, versículo 10, e linkando também com Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Teria alguma relevância sobre a incredulidade? Relevância sobre o quê? Sobre a incredulidade. Por quanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. É que ele fez uma miscelânea de versículos, né? Porquanto crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fala aí, Tasso. Eu acho que a pergunta tem que ser feita, né? Qual foi a pergunta especificamente? Então, ele deu um conjunto de textos e falou como que eles se relacionam entre si, basicamente. Então, fica mais difícil assim, mas... Quer colocar a pergunta de novo? Você que sabe. É bom fazer a pergunta. Você faz uma pergunta específica. Né? É mais fácil. Tassos, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Rede social, como é que a pessoa te acha? Aqueles que quiserem me seguir... Lá no Instagram é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Tassos Licurgo no Instagram. O YouTube também, você coloca esse mesmo nome lá, vai aparecer o canal do YouTube. E tem também o Licurgo Academy, né? licurgoacademy.com. LYCURGO, Academy, com Y no final, .com, que é um ambiente que nós estudamos nas áreas de conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. Olha, acho que é isso aí. Há anos a gente fica tentando... eu estou tentando puxar o Tassos para essa ideia de capacitação de mais pessoas e tal, porque, Tassos, de verdade, você é um dos apologistas que Deus levantou nesses últimos anos aqui no Brasil. Tem feito diferença, como todos os irmãos, não há um consenso 100% em tudo, né, que eu digo o que você diga entre nós e tal, mas... eu amo mesmo o jeito que Deus te usa na apologética, cara. E eu tenho lutado, a gente está agora tentando desenhar um evento. Vou falar ao vivo, tá? Porque aí fica gravado aí. A gente está tentando fazer um evento, ou nas capitais, porque eu sei que muita gente acompanha a gente, mas é do norte, é do nordeste, é do sul e tal. E o Tasso sempre vem aqui mais a São Paulo, né? Esse eixo, Rio, São Paulo e tal. E
a minha luta é falar assim, cara, vamos fazer um evento? A gente pega, sei lá, não precisa nem ser igreja, pode ser um teatro lá em Marabá, vamos lá no Sul, sei lá, em qualquer lugar. E bora fazer um evento assim, para trazer isso que a gente está fazendo aqui agora, mas ao vivo, ali com as pessoas, tirando dúvidas e tal. Toda vez a gente fala, não, então bora, vamos almoçar, vamos começar, vamos não sei o quê. E aí não vai. Então fica a cobrança aí agora. Tassos, obrigado. Pastor César, eu que lhe agradeço, conto sempre comigo. Você sabe que você está nas minhas orações. Pastor César é um homem que tem uma aprovação no teste do tempo que todo ministro do Evangelho deve ter. 10 anos, 20 anos de dedicação, com a família sólida, igreja sólida. Isso aí é um exemplo que nós temos a todos de buscar uma constância e perseverança na fé. Então, estamos juntos aí. E o interessante das divergências teológicas eventuais que há é porque isso denota que o cristianismo é ortodoxo. É a única visão de mundo religiosa genuinamente ortodoxa. Até o judaísmo é mais da ortopraxia, da busca pela prática correta. O cristianismo é mais profundo, é a busca da opinião correta, que doxa é a opinião ortorreta, da opinião reta, da opinião correta. Por isso que nós nos debruçamos sobre o texto, vamos para os originais, comparamos as traduções, vemos a tradução para o latim, como é que eles entendiam, porque nós estamos o tempo todo nesse exercício intelectual profundo de compreender a revelação que Deus nos deu. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós estudarmos a Bíblia é nós entendermos o que Deus ministrou para a humanidade. Não há nada mais importante do que isso. Então, vamos juntos nessa caminhada, não só fazendo com que nosso entendimento seja conhecido, mas como diz lá 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 10, quando Paulo diz para Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, mas depois ele diz, a minha conduta, que o ensino seja exteriorizável numa conduta correspondente com o que se ensina, para que possamos fazer o que há de mais importante, que é refletir a glória de Deus para o mundo. Nosso papel é um só, para terminar, qual é? Saquear o inferno e povoar o céu. Maravilha, tamo junto nessa. Tô ficando por aqui, mas às 14h tem mais, tem o Crescendo na Fé, o bom e velho Crescendo na Fé, então não falte às 14h. Baixa o aplicativo aí, tá o link aí, entra aí, cesarcavalcante.com.br, baixa o aplicativo, é de graça, é rapidinho, você não vai precisar ficar assistindo. Então vira aí e a gente volta às 14h, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.